Fala, pessoal. Me chamo Thalita, sou professora monitora da disciplina de língua portuguesa e vou estar acompanhando vocês dentro dessa jornada maravilhosa que é a preparação para a prova do Enem. Vamos lá? Eu sou graduanda no curso de licenciatura em letras, estou no terceiro semestre. Essa é a minha primeira experiência em sala de aula, então tenham um pouquinho de paciência comigo, porque assim como vocês, estou aprendendo a lidar, né, com esse novo normal, com essa nossa nova realidade. E gostaria de convidar vocês para aprender algumas coisinhas, um assunto bem legal que cai frequentemente dentro da nossa prova do Enem, que são as variantes linguísticas, ou as variações, né? Como a gente sabe, a nossa língua, nosso vocabulário, ele é muito vasto. Até porque somos pessoas diferentes, temos vivências diferentes, e isso afeta diretamente na nossa produção, tanto textual como oral. E aí, vamos lá. A pluralidade do vocabulário brasileiro. O que seriam essas variantes? O que é essa variação, né? A língua encontra-se viva perante os falantes. Deste modo, varia de acordo com a cultura, a região, o tempo, o gênero, as experiências e até mesmo a necessidade do falante em produzir ou reproduzir algumas sentenças. Acontece que ocorrem 4 tipos de variações dentro da língua e hoje nós vamos aprender um pouquinho de cada uma delas. Bom, eu, Thalita, tenho um jeito de falar diferente do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus tios, porque eu tenho outras construções de vida, eu passo por um outro tempo, né, uma outra realidade. Como a gente pode ver, hoje em dia a gente teve que se adaptar com a aula gravada, né? Eu não estou mais presencialmente, eu não posso ver o rosto de vocês, eu não posso tirar dúvidas na hora, justamente por conta dessas questões sociais, desse novo vírus, dessa nossa nova realidade. Isso é normal. A gente se modifica. E com a língua também acontecem essas modificações, por questões N que a gente sabe que existem dentro da vida, né? Então, o que seriam essas variações? A nossa primeira variação é a variação histórica, que essa variação acontece por meio das mudanças da língua com o passar do tempo. Sendo assim, algumas expressões deixam de existir e passam a dar espaço para outras, simplesmente se modificam com o passar do tempo. Bom, eu trouxe um exemplo para vocês que talvez seja assim, nossa, faz muito tempo. Um deles não, porque a gente tem mais contato. Mas caso vocês não saibam, o voz me ser, que a gente vê muito nas novelas, que a gente vê muito na nossa literatura, já foi um vossa mercê há muito tempo atrás. E eu acho que é natural da vida, de tudo, que a gente simplifique um pouquinho, que a gente tente deixar mais fácil, deixar mais acessível. E aí ele passou a ser o voz mercê, que é justamente essa questão que a gente já vê muito mais, né? Nas novelas de época, na nossa literatura mais antiga. E aí esse voz mercê passou a ser você. E a gente deu uma simplificadinha a mais e deixou um C, né? Então, vamos lá, para a nossa segunda variação, que é a variação geográfica. Naturalmente, esta variação ocorre por meio das diferentes regiões brasileiras e acabam se tornando ainda mais óbvias por meio de comparação. Bom, eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é quem não tem um amigo da região sudeste ou da região sul que veio para o norte ou nordeste e gostava de falar, né? Gostava de fazer aquela resenha sobre o nosso jeito de falar, sobre expressões como oxe, né? Quem nunca teve essas experiências, né? Com pessoas de regiões afastadas da nossa, que falam de uma forma diferente. E até mesmo a gente tem um Rzinho puxado deles, a gente gosta de evidenciar nessas questões. Bom, vamos lá, para a terceira variação, que são as variações sociais. Ocorre por meio das variações de grupos sociais do indivíduo. Embora as gírias variem historicamente ou regionalmente, neste caso, as gírias estão mais ligadas à faixa etária, ao grupo social, à escolaridade do falante. Bom, como eu disse para vocês, eu, Thalita, falo de uma forma diferente do meu pai,
falo de uma forma diferente da minha mãe, porque são pessoas diferentes, que viveram em tempos diferentes do meu, que têm uma outra realidade, uma outra experiência, e até mesmo a questão da escolaridade. Eu falo diferente de pessoas que nasceram e cresceram dentro da região rural, que não tiveram acesso à escola, por N questões, e isso é normal, eu não sou melhor ou pior por conta dessas questões. Bom, vamos lá para a nossa quarta e última variação, que são as variações estilísticas. As variações estilísticas dependem do contexto e exigem a adaptação formal ou informal a depender do que estamos falando, com quem, em qual ambiente, respeitando a situação de interação social. Bom, suponhamos que eu esteja em um julgamento. Se um juiz passa a me tratar informalmente usando gírias, usando palavrões, obviamente eu não terei o mesmo respeito que eu teria com ele usando questões técnicas da sua área. Um médico, eu não confiaria num médico que me tratasse de forma informal, como eu trato os meus amigos, e isso varia para se expande para várias e várias situações. Eu acho que vocês não me respeitariam, vocês não me veriam como professora se eu falasse da mesma forma que eu falo com os meus amigos, que eu falo com a minha família, e isso é normal. Bom, vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, para a gente ver como é que essas variações caem dentro da nossa prova do Enem, que é esse o nosso foco, né, gente? Exemplo 1. Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo, que eu não posso levar, que eu aqui de novo chachando, que eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é mais bonita. Desse meu lugar. Vai chamar Maria, chama Luzia, vai chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu tô de novo com alegria. Então, vamos lá para a questão. A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. Prestem atenção. Manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. Bom, lembra que eu falei para vocês que a língua, ela depende e ela varia da cultura e da região. Então, vamos lá. Continuando. O verso que singulariza a forma do falar popular regional é: isso é um desaforo. B, diz que eu estou aqui com alegria. C, vou mostrar para vocês cabras. D, vai chama Maria, chama Luzia. E, vem cá, morena linda, vestida de chita. Bom, vamos voltar para o texto e analisar. A gente tem aí um olha, né? Que seria olha. Seria uma abreviação, né? Um olha. Mas o que interessa para a gente? Vamos lá. Vou mostrar para vocês que seria para vocês, né? E ele deu uma adaptada para sua região, que aí remete muito mais à região Nordeste, né? Cabras. Cabras são homens, pessoas, no geral, né? Então, qual seria a nossa resposta aí? Tenho certeza que vocês responderam letra C, né? Vamos lá, continuando. Segundo exemplo, famigerado. Famigerado é inóxico, é célebre, notório, notável. Vós mercê mal não vejam que a minha grossária não entender. Mas me diga, é desaforo? É caçoável? É de arrenegar? Façância? Nome de ofensa? Vilta nenhuma. Nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é, em fala de pobre, linguagem em dia de semana? Famigerado? Bem, é importante que merece louvor, respeito. É um texto de Guimarães Rosa, Primeiras Histórias.
famigerado, né? Como a gente viu ali no título. Nesse texto, a associação de vocabulário da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao A. Local de origem dos interlocutores. B. Estado emocional dos interlocutores. A gente já pode perceber aqui que são pessoas de instruções diferentes, de grupos sociais diferentes. Uma você percebe um grau muito mais formal e a outra meio que sem entender o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. A resposta é letra B. Por quê? A gente pode perceber isso. Pois é, e o que é em falar de pobre linguagem em dia de semana? Ele deixa claro que ele tem um outro nível social do que a pessoa com quem ele está mantendo um diálogo, né? São pessoas com instruções diferentes, provavelmente com escolaridade diferente, então elas têm esse vocabulário totalmente diferente. Vamos lá para as nossas considerações finais. Dessa forma, podemos concluir que a heterogeneidade não é sinônimo de empobrecimento, mas sim de riqueza. O comportamento variável da fala brasileira é fruto da nossa história plural, da história plural da nossa sociedade. Por quê, gente? A gente precisa entender essas variações, a gente precisa entender por que elas acontecem, o que interfere dentro da nossa língua, para que a gente não cometa, né, aquele preconceito linguístico, para que a gente não se ache superior às outras pessoas por ter uma língua mais culta, por ter acesso a mais informações, a ter acesso a mais educação, porque essas pessoas também sabem muito e elas falam dessa forma, elas reproduzem as coisas dessa forma, justamente por essa experiência de vida delas. Muitas coisas que eu sei hoje foram passadas pelos meus avós, foram passadas pelos meus pais, que são pessoas que não têm tanta instrução acadêmica, mas que sabem muito, né? E é isso. Vamos lá, muito obrigada. Como eu disse para vocês, é a minha primeira experiência em sala de aula, então eu estou assim, com bastante medo e muito feliz por fazer parte dessa construção de vocês. Espero encontrar todos pelos corredores da UESB, porque isso deixa a gente muito feliz. A gente vê que a gente trabalhou direito, que a gente deu o nosso melhor e que vocês estão lá porque merecem, porque se esforçaram. Até a próxima. Fiquem agora com a professora Francine, que vai trazer alguns exemplos bem legais sobre todo esse assunto que nós aprendemos. Beijão, até a próxima.